Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para apresentar para vocês aqui uma videoaula sobre a unidade curricular de Introdução à Indústria 4.0, tá bom? Lembrando para vocês que essa unidade curricular ela faz parte desse nosso módulo de conteúdos transversais, né? Que são aquelas 6 unidades curriculares que não tem, né, um momento presencial, não tem também um momento ao vivo, né, comigo, com o tutor, mas que também trazem, né, pessoal, conteúdos e conhecimentos aí muito importantes para vocês lá no futuro no mercado de trabalho, tá bom? Então, a intenção não é diminuir a importância, né, do conteúdo, dos temas, é que vocês realmente exerçam aí um protagonismo em acessar o conhecimento, em estudar esses conteúdos e fazer a comunicação comigo ali com as dúvidas e sobre quaisquer questões que vocês tenham, tá bom? Eu vou passar aqui então um pouco do conteúdo, tá, nessa videoaula, e aí vocês podem se comunicar comigo ali pelo nosso chat Tira Dúvidas, né, que fica ali no nosso ambiente virtual, e também pelas minhas mensagens privadas ali no ambiente virtual, tá? Vocês podem falar comigo ali no momento em que quiserem, tá bom? O meu nome é Bruno, tá, pessoal? Eu sou pedagogo, sou mestre e doutor em educação e eu vou trabalhar com vocês aí nessas unidades curriculares desse tipo autoinstrucional, né? O que é importante aqui, pessoal, é a gente ter atenção, né? Porque como não tem a aula online, como não tem a aula presencial dessas unidades curriculares, vocês precisam estar atentos ali na agenda, né? Nas minhas mensagens, nos dias de fazer ali o desafio, né, o nosso questionário, para não perder a unidade curricular, tá? Lembrando, é uma unidade curricular tão importante quanto as outras do currículo de vocês, tá? Então ela também reprova, ela também vai impedir vocês de completar o curso, né? Então vamos ter toda a atenção aí e dar total atenção a essas unidades curriculares também, tá? Eu sou docente do Senai vai fazer pouco tempo, já trabalho no Senai tem aí quase 3 anos já, né? Mais de 3 anos, 3 anos e meio, mas nos últimos 3 anos eu estive no pedagógico, na equipe pedagógica, né? E agora faz aí 6 meses, 8 meses, né? Desde julho do ano passado, de 2023, né? Eu estou atuando como docente, tá bom? E, como disse, né, vou trabalhar aí com vocês nessas unidades, tá bom? O que eu pensei para a gente, né, ter um caminho aqui nessa videoaula, para também ficar mais fácil de vocês acompanharem, né? A gente vai conhecer a unidade curricular, então eu vou projetar a nossa sala do AVA aqui para vocês, vou passar ali com vocês passo a passo cada item ali do nosso ambiente virtual, tá? Vou falar um pouquinho sobre a importância de desenvolver competências e capacidades da área de gestão, tá? Vamos falar sobre atendimento, da monitoria e o meu também, e também sobre as atividades da unidade curricular, tá? E depois, claro, eu vou falar um pouquinho sobre conteúdo, tá? Bora lá para a sala do AVA, então. Essa aqui é uma sala do AVA dessa unidade curricular, né, de Introdução à Indústria 4.0, e ela é aqui do curso de qualidade, mas toda a sala do AVA da SOC vai ter mais ou menos esse mesmo formato, tá bom? Então aqui tem umas boas-vindas para vocês, tem aqui alguns vídeos para vocês assistirem, mais ou menos uma agenda de estudos aqui para vocês, né? No enviar uma dúvida é onde vocês podem falar comigo, né? Vocês enviando uma dúvida aqui no Fórum Tira Dúvidas, clicando aqui e mandando ali a dúvida de vocês, eu vou receber no meu e-mail e vou responder o mais rápido que eu puder, tá bom? Aqui no centro de informações alguns tutoriais, algumas informações aí sobre ferramentas, sobre o ambiente virtual, né? E aqui a gente tem a nossa biblioteca, né? A biblioteca da unidade curricular. Então, vocês vão encontrar aqui o livro didático, o conteúdo online, né? Como tem também nas outras unidades curriculares. E o meu vídeo vai estar aqui também, né? A videoaula vai estar aqui também sempre, tá bom? E, para finalizar, a sala tem também o desafio, né? Isso aqui é o que vocês vão fazer, que é
a avaliação dessa unidade curricular. Então, é um questionário, tá, com 10 questões sobre o conteúdo da UC, e vocês vão precisar responder ali, né, vão ter 2 horas para responder, e vão responder até a data ali, até o prazo marcado pela equipe, tá bom? Só clicar, eu não vou conseguir acessar o questionário porque o meu papel está como de professor, né? Mas é realmente só clicar aqui, o questionário já vai abrir e vocês conseguem fazer ali o questionário. A minha sugestão, tentem fazer após terem feito os estudos, tá? Então, nada do que está ali nas questões não está no conteúdo. Então, está tudo ali. Vocês tendo estudado o conteúdo, vocês vão conseguir responder o questionário com tranquilidade, tá? E a média, como nas outras unidades curriculares, também é o 7, tá? Isso não muda. E como eu disse, né, tem tanta importância quanto qualquer outra unidade curricular, tá, pessoal? Quem não conseguir a nota 7 vai poder fazer a recuperação, e quem mesmo assim não conseguir a nota 7 ainda vai ter direito ao exame final, tá certo? Então esse aqui é o nosso Avon, aqui fica o meu contato, né? Aqui na coluna de docentes vocês podem falar comigo aqui, podem clicar e me mandar uma mensagem privada. Aqui também tem o contato do monitor, né? Que no caso de vocês é o Marco. Aqui no caso dessa turma, né? Não de vocês para quem eu estou falando, mas enfim, dessa turma aqui é o Marco, mas aqui pode ser qualquer um da nossa equipe de monitores, vocês vão conseguir o acesso dele aqui, tá bom? Também com a central de atendimento e também com a nossa psicopedagoga, caso vocês tenham aí alguma necessidade de falar com ela. Tranquilo, pessoal? Vamos lá para o conteúdo, então? Deixa eu voltar aqui. E vamos falar um pouquinho, então, sobre o conteúdo dessa unidade curricular, tá? Primeira coisa, pessoal, eu sempre estou falando, né, nessas videoaulas sobre essas unidades curriculares, que é cada vez mais importante que vocês tenham isso na cabeça, na mente de vocês, aqui ainda durante a formação de vocês no Senai, tá? Capacidades, competências de gestão, pessoal. Qualquer profissional técnico hoje, no nosso mercado de hoje, na nossa indústria de hoje, vai precisar ter essas capacidades, tá bom? O profissional técnico, ele na indústria de hoje, no mercado de hoje, ele não é mais um executor, o cara que só faz as ações, só faz atividades, só põe a mão na massa, tá? O profissional técnico, ele é hoje também um gestor, tá, pessoal? Ele vai ser exigido dele, vai ser demandado aí de vocês que tenham esses conhecimentos, essa capacidade de gestão de conhecimentos, de pessoas e de comunicação, tá? Então, o profissional técnico, hoje ele entra numa indústria, numa empresa, com essa imagem, tá? A imagem de alguém que vai conseguir olhar para um processo, para um produto, para um serviço que aquela empresa ofereça, e vai conseguir analisar, propor melhorias, planejar essa melhoria e implantar, tá, pessoal? Então, se preparem para isso, né? E são essas unidades curriculares desse módulo que vão tentar trazer esse tipo de conhecimento, que vão ser importantes para vocês nesse sentido, lá dentro da indústria, lá dentro do mercado de trabalho, tá? Então, um técnico em eletrônica, um técnico em segurança do trabalho, um técnico em têxtil, um técnico em edificações, qualquer profissional técnico hoje vai ser exigido de ter essas capacidades mais pessoais, tá bom? Então, atentem para isso, confiem, né, no tutor, no que o Senai fala para vocês também, que são, hoje em dia, capacidades importantes, tá bom? E o que a gente vai ver aqui nessa unidade curricular, aqui nessa videoaula, né? Vamos ver o histórico das revoluções industriais, né? Ou seja, como a gente chegou à indústria 4.0. A indústria 4.0, por que ela tem esse nome? Porque o que a gente está vivendo hoje, ela é considerada uma quarta revolução industrial.
Então, a gente vai passar aqui por cada uma delas, né? E realmente tem esse caráter, né? De uma transformação tão grande na forma de ser da indústria que está sendo considerada aí uma nova revolução, tá? Vamos falar um pouquinho sobre formas de pensar, sobre como exercitar um raciocínio lógico e como parte aí principal da unidade curricular, vamos falar sobre as tecnologias da indústria 4.0, ou seja, quais são as tecnologias que constroem essa indústria 4.0? Quais as tecnologias que habilitam essa nova indústria de hoje a ser considerada como uma nova revolução, né? Como uma quarta revolução industrial, tá bom? Então esse é o nosso conteúdo que a gente vai passar aqui hoje na videoaula. No material é mais ou menos isso aqui também que vocês vão encontrar lá, só que com mais aprofundamento, tá? Assistam essa videoaula, façam ali as anotações de vocês, mas não deixem de dar uma olhada também no nosso material. Beleza? Vamos lá então? Conceitos. Vamos falar então primeiro de raciocínio lógico, tá? Deixa eu tirar minha cara daqui. O que é o conceito de raciocínio lógico, pessoal? Pensar, né? Pensar de uma maneira rigorosa, tendo sempre como objetivo a conclusão o mais próxima possível da verdade. Ou seja, como que a gente pode chegar o mais perto possível da verdade? Sempre partindo de evidências, né? Ou seja, de fatos, tá? Então, o raciocínio lógico, essa forma de pensar que hoje é esperada de vocês dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, ela vai partir sempre dos fatos, da evidência do que acontece, da realidade, tá? E o método, o que é o método? Né? Como a gente constrói o nosso método de pensar? O método ele é o caminho, né? o guia, o que guia o nosso pensamento, o caminho que dá a direção para o nosso pensamento. Tá? É o nosso estilo, a nossa forma de pensar, né? Que é bem pessoal, né? Muitas vezes. Então, quando vocês perguntarem assim, qual é o meu método? É sempre como vocês respondem à pergunta, como fazer isso. Então, é importante que a gente tenha esse autoconhecimento, né? Que a gente conheça as nossas formas de trabalhar, os nossos métodos, né? E que deixe isso claro dentro da empresa que a gente estiver trabalhando, dentro da indústria, pois isso vai facilitar muito, né? A nossa comunicação, a delegação de tarefas para a gente, né? Então, é importante a gente construir, então, essa habilidade de pensar de forma lógica e também a habilidade de construir método, né? Forma de pensar e de fazer. Tranquilo? Aqui eu vou passando meio rápido porque vocês podem pausar, né? Podem ver de novo, podem voltar. Então, para não ficar muito longo, eu vou passando um pouquinho rápido. Mas como eu disse, né? Teve alguma dúvida, ficou alguma questão, podem falar comigo, tá bom, pessoal? Então, para falar também sobre o raciocínio lógico, né, o profissional técnico do futuro, ele mais do que um gestor, como a gente falou antes, ele é mais pensador, tá? A indústria 4.0, pessoal, que é caracterizada por tecnologias, né, pelo protagonismo das tecnologias, o profissional técnico, como eu disse, ele não vai mais precisar tanto fazer as coisas, executar ações, né? Para isso tem tecnologias fazendo, certo? Então ele vai ter que assumir um papel protagonista em processo de tomada de decisões. Aquilo que eu falei antes, né? Olhar para um processo, para uma produção, para uma realidade, para um serviço, para uma situação, conseguir identificar ali as oportunidades de melhoria e, com isso, conseguir planejar como a gente vai melhorar aquilo ali efetivamente, tá? Então, é basicamente isso que vai ser esperado de vocês no mercado atual, beleza? Como eu estava dizendo, então, as tarefas simples, elas são automatizadas, elas são feitas hoje pela tecnologia, e algumas complexas também, né? Também são ou serão. Então, cabe a nós, né? Cabe ao trabalhador, a quem entra dentro da empresa e da indústria para atuar, cabe a gente pensar, planejar, gerir e principalmente implementar ideias, né?
ideias, pessoal. Ideias é o que a máquina muitas vezes ainda não consegue fazer. Ela consegue executar, mas quem dá o comando ainda é a gente. Então, o nosso processo hoje, dentro da empresa e da indústria, é mais o pensador, tá bom? Vamos passando aqui. Então, aqui eu separei algumas formas de raciocínio lógico, né? Características de um raciocínio lógico, para a gente passar aqui por alguns exemplos, tá bom? Primeiramente, o método da dedução. O que é uma dedução? Você pega duas verdades, duas coisas que as pessoas geralmente já concordam e vai tentar montar com isso uma terceira conclusão. Ou seja, se uma coisa é verdade e a outra coisa é verdade, essa terceira que você vai montar também é verdade, tá bom? Então, é um pensamento dedutivo, é aquele pensamento que você deduz. Então, dá uma olhada aqui no exemplo. Ó. Todo mamífero tem coração, certo? Todos os cães são mamíferos. Logo, o que é a terceira conclusão? Todo cão tem coração, né? Se o cão é mamífero e se todo mamífero tem coração, então todo cão tem um coração. Você vê que é uma coisa que não foi dita ainda, mas que você deduz, né? Você consegue deduzir daquelas duas primeiras frases, tá bom? Então isso é um método importante de como o nosso pensamento, de como o nosso raciocínio pode funcionar, tá? Segunda forma, a indução. Na indução, o nome já fala, né? A gente induz, a gente prevê, né? Faz previsão. Então, a indução ela parte de um conjunto de observações que são conhecidas por pessoas, e a partir dessas observações a gente vai tentar propor uma nova verdade temporária que a gente vai testar, tá bom? Então ali o exemplo ó, em laranja ali, ó. O cobre conduz eletricidade, ok? O zinco também conduz eletricidade. E o cobalto também conduz eletricidade. Cobre, zinco e o cobalto são metais. Então, todo metal conduz eletricidade? Vocês veem que a diferença aqui é que não dá para deduzir, né? Não é uma verdade absoluta isso aqui. Não é porque o cobre, o zinco e o cobalto são metais e conduzem eletricidade que todo metal conduz eletricidade. Não dá para a gente concluir isso. Mas a gente pode colocar essa verdade temporária para fazer o teste científico com ela, né? Ou seja, a gente pode pegar essa possibilidade, uma coisa que é possibilidade, e vai testar para ver se a gente consegue descobrir se aquilo é realmente uma verdade, tá? Então é um modo como a ciência muitas vezes funciona, né? Então também pode ser tido aqui como um método científico, beleza? Abdução, pessoal. O que é a abdução? Na abdução, a gente vai partir de um conjunto de observações, né, ou de frases que ainda está incompleto. Desculpe. E vamos tentar concluir que o que aconteceu é o mais provável. Tá? Vamos ver aqui o exemplo em laranja. Ó. A gente observa um conjunto de pegadas na areia da praia, ok? Elas só podem ter sido produzidas por uma única pessoa ou pode ter sido produzida por duas pessoas que estavam em uma perna só. Então são as duas possibilidades. A gente achou lá um conjunto de pegadas, né? Tuc, 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 lá na areia da praia. A gente chega a duas possíveis conclusões. Ou uma pessoa fez aquelas pegadas, mas também tem uma outra possibilidade. Duas pessoas pulando numa perna só. Qual que é o mais provável, o mais possível de ter acontecido? Né? Então, é uma pessoa só com as suas duas pernas, certo? Então, isso é abdução, tá, pessoal? A gente pega o mais provável, o mais possível e parte daquilo para tentar pensar novas ideias, tá bom? Então, a gente parte de uma coisa que não é 100% de certeza, né? Mas que é muito provável que aconteceu. Então, o nosso pensamento precisa partir
daquilo, né? Do mais provável, do mais possível, quando a gente não sabe a verdade com 100% de certeza. Tranquilo? Então, isso aqui são três formas de da gente pensar, né, pessoal, de forma lógica. São três exercícios de raciocínio lógico. E por que isso aqui, né, na indústria 4.0? Por causa daquilo que a gente conversou. O profissional técnico hoje ele vai precisar pensar mais dentro da empresa, né, ou dentro da indústria. Então, é importante a gente ter esse conhecimento sobre essas formas de raciocínio lógico para sempre tentar exercitar essas formas, né, quando nos for preciso, tá bom? Então essa é a primeira parte da unidade curricular e depois a gente vai ver o histórico da evolução industrial, tá? Que seria talvez uma parte mais teórica, né, aqui da unidade curricular. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Pessoal, algo grande está acontecendo, tá? Então, ali a partir de 2000, alguns falam que em 2010, ali 2012, quando a conectividade, né, o smartphone trouxe essa revolução da internet nas nossas mãos, né? E isso não deixou de acontecer também, claro, nas empresas, né? Nas empresas, nas indústrias. Então, é uma modificação realmente estrutural na forma como funcionam as empresas e as indústrias, tá, pessoal? Então aqui a gente vai ficar bem focado na indústria, né? Por ser o tema da unidade curricular, mas também se aplica a outros tipos de empresa dentro do mercado de trabalho hoje, tá? Então, como que isso se deu, né? O que já aconteceu no passado e que nos trouxe essa quarta revolução industrial? Primeira, né, revolução industrial, aquela que a gente estudou lá na escola, né? A mecanização ali, né, dos processos, energia hidráulica, energia a partir do vapor, né? As primeiras máquinas a vapor. Então, ali no início, na verdade, nos fins já do século XVIII, né? Principalmente na Inglaterra, essa foi a primeira revolução industrial, né? O início realmente da revolução industrial, ou seja, da automatização de produção, certo? Então a gente teve, né, como consequências o deslocamento do emprego, né, a produção ela saiu um pouco do agrícola e passou a ser feita no chão de fábrica, né, na indústria, aumentou-se a produtividade, né, porque apareceram, né, as máquinas, especialmente o sistema de transporte, então navios, as locomotivas a vapor, né, que aceleram esse escoamento da produção, e aumentou-se também a circulação, né, de produtos e de pessoas, então a partir das ferrovias e da navegação principalmente, tá? Essa é a primeira revolução industrial, tá, pessoal? O que é considerado a segunda revolução industrial? Fins ali do século XIX, né? 1870, 1880 ali. Início da produção em massa, né? E aqui a revolução que foi, né? A gente consegue imaginar a energia elétrica dentro das indústrias e do dia a dia das pessoas, né? Então, o que ela trouxe, né? A segunda revolução industrial, principalmente diminuição de custos, né? Ou seja, máquinas mais eficientes a partir da energia elétrica, o aumento de qualidade, né? Com esse tipo de energia também conseguiram construir-se máquinas mais precisas, né? E especialmente a melhoria da comunicação, né? Então a imprensa, por exemplo, a impressão, né, em papel já tinha começado ali no século XVII, né? Mas foi mais elaborada aqui e surgiram o rádio e o telefone, né, como meios de comunicação em massa, certo? Então era mais fácil se comunicar, o que também facilitava a produção e a diminuição dos custos. Tranquilo? Vamos lá para a terceira revolução industrial, ali no
fim da década de 60, principalmente década de 70, né? Que é o início da automação, certo? Então, quando algumas atividades ou ações começam a ser automatizadas, ou seja, o humano ele consegue programar e a máquina consegue fazer, né? Então temos ali automação de processos, né, através desses chamados CLPs, que são os controladores lógico-programáveis, né? Ou seja, é o que eu falei antes, né? O humano ele consegue programar algo para acontecer sem ele precisar estar ali fazendo o tempo todo, né? E também a primeira aí a introdução, né, de alguns robôs, né, também já aos processos de produção dentro da indústria, tá, pessoal? E o que mais que ela traz? Né? Ela traz a grande revolução do computador, né? Então ali década de 70 começa a surgir o computador como uma ferramenta que armazena e processa dados, né, de forma automática e muito rápida, né? A reestruturação do trabalho também, o trabalho começa a ser visto de uma forma menos hierárquica, mais integrado em equipes, né? E principalmente, né, pessoal, a flexibilização da produção. Então, não é mais, como a gente estava falando antes, né? Não é mais necessário aquele trabalhador, aquele executor ali o tempo todo, né? Então, a informatização, ela viabiliza aí essas modificações mais rápidas, né? Com os robôs, com os sistemas de gestão. Então, tudo se torna mais fácil e mais rápido, tá? Essa é a chamada terceira revolução industrial, beleza? E agora a gente chegou na quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0, que é o tema aqui da nossa unidade curricular, né? E aqui a gente vai falar de processos inteiros autônomos, né, pessoal? Então, as tecnologias, principalmente as tecnologias cibernéticas, né, que estão dentro da internet, que estão conectadas, né, a partir da rede da internet, elas geram processos autônomos que não dependem mais do ser humano. Então, isso a partir de algumas tecnologias, né, que a gente vai ver, determina o que é essa indústria 4.0, tá? E o que caracteriza ela, né, principalmente? Eletricidade mais confiável, mais abundante, né? A energia elétrica realmente toma o protagonismo como produção de energia. O fenômeno China, né? Grandes indústrias focam nessa questão dos outros países, né? Países em desenvolvimento, para fazer essa pesquisa, né? Para se desenvolver também. E o petróleo, né? Também o petróleo como grande motor, né? Como grande combustível dessa produção nessa nova fase da indústria, beleza? Energia nuclear, né, também aparece aí às vezes com um uso mais bélico, né, até militar, em questão de guerra e tal, mas também na produção industrial, né, ela tem uma imensa capacidade de produção e ela é cada vez mais segura. A evolução da automação, né, a automação não é mais um extra, ela se torna o padrão dentro das grandes indústrias e especialmente a digitalização em massa dos dados, né, pessoal? As empresas, as indústrias conseguem, então, obter, coletar, né, esses dados e processar eles de forma cada vez mais rápida, facilitando, assim, comunicação, né, com o consumidor, comunicação com os processos industriais e armazenar esses dados, né? Ter esses dados, essa informação, que, como a gente vê, passa a ser cada vez mais importante, tá? Informação, conhecimento, hoje é o poder, né, pessoal? Então, isso também define a indústria 4.0, tá? E aí, o que beleza, Bruno, né? Vocês devem estar dizendo aí, beleza, Bruno, a indústria 4.0 se caracteriza por ter essas tecnologias,
por ter esses processos autônomos, mas afinal, quais são eles, né? Então aqui é o que eu chamo da parte principal dessa unidade curricular, porque é onde a gente vai falar de quais tecnologias, afinal, estão entrando com força aí no âmbito industrial e que estão tomando esse protagonismo lá na produção, tá? Vamos falar aqui de algumas delas, tá bom? Especialmente essas 9 aqui, tá, pessoal? Vamos começar por aqui. Segurança da informação, cada vez mais necessário, né, para manter cuidado ali com concorrência, né, e principalmente com dados, né. Realidade aumentada já é uma realidade dentro da indústria hoje, né. Big Data, armazenamento e processamento de dados. Robôs autônomos, processos independentes do ser humano, né? Simulações e a manufatura aditiva, né? Que aqui se complementam, que é a manufatura aditiva vai se referir principalmente à impressão 3D, né? Você consegue imprimir uma peça, imprimir um produto para fazer testes ou simulações com eles, né? Sistemas integrados, a computação em nuvem, ou seja, tudo hoje em dia está dentro da rede mundial da internet, tudo que é informação e conhecimento está ali, e a internet das coisas, né? Ou seja, as coisas, os objetos conectados à internet também conseguindo fazer coisas por conta disso, tá? Então essas 9 são aí, segundo um relatório ali do BCG, são as principais tecnologias da indústria 4.0, tá? E vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas delas, tá bom, pessoal? O Big Data, né, que está cada vez mais importante, cada vez mais sendo falado aí hoje em dia, né? Então, o que define, né, o Big Data? É esses sensores, né, as formas de obter dados de clientes e do mercado. Então, a partir dessa necessidade que foi vista, né, das empresas, das indústrias terem esses dados sobre mercado, sobre produção, sobre comunicação com seus clientes, né, começaram, né, a ser criadas tecnologias que conseguem armazenar esses dados de maneira segura, processar esses dados, né, e trazer para a gente a informação que a gente precisa e interpretá-los de maneira confiável também, né? Então, é isso que é o mais importante no Big Data. Ele não quer dizer coleta de dados, tá? O Big Data não só coleta os dados. O Big Data ele pega esses dados e transforma em informação, em conhecimento importante para a empresa e para a indústria, beleza? Sobre a robótica, né? Acho que não tem muito o que dizer, né? Toda grande indústria hoje em dia ela vai ter, né, robôs ali integrando seus sistemas de controle, de monitoramento, de produção, né? E sempre fazendo parte de uma rede, né, pessoal? Nunca você vai ver máquinas operando individualmente, né? Essas máquinas sempre vão estar dentro de uma rede, integradas dentro de um mesmo sistema, beleza? Segurança digital, né? Como a gente falou lá no início, já que a gente consegue coletar mais dados, é necessário que esses dados estejam seguros, né? Então, os governos, as empresas, as indústrias hoje em dia têm sistemas muito grandes e custosos, né, de segurança de dados. Então, é uma necessidade, né? Passa a ser uma necessidade que essa segurança ou que a forma que muitas empresas e indústrias usam hoje é a criptografia, né, desses dados, ou seja, transformar eles de uma forma que eles não podem ser lidos ou só podem ser lidos pelo sistema daquela própria empresa ou indústria, certo? Internet das coisas, né? Talvez o mais legal, que a gente mais consegue ligar ao nosso cotidiano também, né? Então são dispositivos, né? Objetos, como eu disse, a televisão, a câmeras de vigilância ou máquinas que estão conectados à internet, né? Que estão dentro dessa rede de conectividade que por isso conseguem fazer coisas, né?
Então eu deixei ali como exemplo, né? A Alexa, por exemplo, ela é um objeto, mas que por estar conectada à internet consegue nos trazer, né, muita informação, muito conhecimento, né? O smartwatch também é um exemplo de internet das coisas, os drones, né, que geralmente estão também conectados à internet, coletando ali dado em tempo real, né? Televisão, né, as smart TVs, então hoje é cada vez mais comum da gente ter televisão também conectada à internet e com todas as possibilidades que isso traz, né? Então a internet das coisas, né, também conhecida pela sigla IoT, né, IoT do inglês, né, Internet of Things, também é uma tecnologia muito importante na quarta revolução industrial, na indústria 4.0, beleza? A computação em nuvem, né, como a gente conversou também, ela faz essa terceirização, né, de processamento e armazenamento de dados. Então, a nuvem, né, ou seja, esse espaço dentro da internet, dentro da rede, ela nos oferece esse espaço para guardar, né, dados ali, para guardar informações ali. Então, é muito comum, né, que hoje em dia os servidores e toda essa informação seja acessível e esteja na internet, na nuvem, né, como a gente costuma dizer. Tranquilo? E a manufatura aditiva, né? A manufatura aditiva, também conhecida, vocês vão ver em alguns momentos, como tecnologias de adição, que é basicamente a impressão 3D, né? Por exemplo, é a forma de você conseguir criar protótipos, né, de produtos, de peças, para que você consiga fazer testes antes de produzir aquela peça ou aquela coisa em si. Então é uma coisa que ajuda muita gente a baixar custo, né, principalmente. Então, numa indústria automotiva, por exemplo, a gente pode imprimir de forma 3D uma peça de carro com um custo muito menor, né? Fazer os testes que a gente precisa fazer, a partir disso projetar as melhorias e a gente já consegue partir para a produção realmente quando a gente tiver os dados mais confiáveis e como o produto ele pode realmente agir da forma mais eficiente, tá? Então não se perde nem tempo e nem dinheiro, né? Criando ali protótipos, gastando, digamos assim, a produção, já consegue se criar esses protótipos para testar e quando partir para a produção já dá o tiro certo, né? E temos também a manufatura digital, né? O CAD, por exemplo, quem é da área da edificações vai conhecer, né? Você consegue, então, projetar plantas dentro do conteúdo digital, consegue fazer na própria planta ali, né? As mudanças, as alterações que são necessárias e consegue simular, né? Consegue fazer simulações para, no momento de partir realmente para a produção, já partir da forma mais eficiente possível. Tranquilo? E aqui em relação ao nosso conteúdo, eu acho que seria isso, tá, pessoal? Eu acho que aqui a gente conseguiu passar bem por, pelos principais conceitos aqui da unidade curricular. Conseguimos passar ali pelo histórico da Revolução Industrial, passamos aqui pelas tecnologias da indústria 4.0, né? E eu acredito que com essa aula aqui, assistindo essa aula com atenção e principalmente dando uma olhadinha, uma aprofundada no material, vocês vão aí conseguir reter, né, todo esse conhecimento, toda essa informação aqui, serem aprovados, né, que agora é o mais importante, né, serem aprovados ali na unidade curricular, mas também guardar, né, todo esse conhecimento, essa informação aqui, que em algum momento, né, ou em vários momentos vão ser, eu prometo para vocês, o Senai também promete para vocês, né, que vai ser útil, vai ser muito importante, fundamental, eu diria, lá no mercado de trabalho, na sua empresa, na sua atuação, na sua produção, especialmente na indústria.
Beleza, pessoal? Eu me despeço por aqui. Podem fazer contato comigo, né, ali pelo ambiente virtual. Atenção nas mensagens que eu vou mandando também ali semanalmente ou periodicamente ali. E vamos que estamos juntos, beleza? Um grande abraço aí para todos vocês.